Boa noite a todos. Estamos retomando nosso estudo sobre Mateus 24. Hoje nós veremos a respeito do que aconteceu no passado recente com a história dos Estados Unidos em relação ao preparo, o contexto social, o contexto religioso da sociedade americana, como vislumbres do que poderá ocorrer no futuro, do que vai de fato ocorrer, né? Porque nós estamos estudando a profecia e aos poucos estamos deixando a história para trás, mas ainda hoje teremos um estudo histórico. Teremos menos estudo da Bíblia, mas teremos mais referências históricas do que aconteceu por ocasião do ano 1888, ok? Um cenário social, religioso foi preparado para propor uma lei dominical naquele tempo. Então, é isso que nós analisaremos, a perspectiva do que aconteceu naquele tempo e se nós estamos já vendo algum desses sinais, desse contexto se repetir nos nossos dias, tá bom? Para nós começarmos nosso estudo, vamos pedir a presença do Espírito Santo e Ivane vai orar por nós, por favor. Amém. Querido Jesus, é com muita alegria que nós nos reunimos neste tempo, nesse momento, e nós sabemos que a tua presença é real em nosso meio, presença do teu Santo Espírito. Nós estamos aqui, Senhor, para aprendermos mais de ti, aprendermos mais das tuas profecias, aprendermos do que aconteceu no passado, do que está por acontecer. E isso que nós estamos vivenciando aqui neste momento é para que possamos crescer em graça, em sabedoria e também para que possamos levar essa mensagem a outras pessoas. Amém. Senhor, por favor, abençoe a vida do Johan, que estará compartilhando conosco esse conhecimento, e abençoe todos aqueles que estão aqui presentes. Nós oramos em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Muito bem. Semana passada nós estudamos a respeito e identificamos as águias, né? Na primeira versão é Roma, na segunda versão e futura serão os Estados Unidos. Analisamos os símbolos da fundação do, dos Estados Unidos e vimos o Espírito de Profecia nos antecipando como será o cumprimento de Apocalipse 13, né? Com esse objetivo, eu gostaria de ler esse texto de Apocalipse 13, justamente, né? Nós já estudamos isso na nossa série de Apocalipse. É uma refrescada na nossa memória em relação aos símbolos. A besta que surge da terra, os Estados Unidos, as águias de Mateus 24, e a besta que surge do mar, o papado que fará aliança com os Estados Unidos. O texto diz, e engana, e está falando aqui da besta que surge da terra, e engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, neste caso, a besta que surge do mar, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta. Então, quem toma a iniciativa, né, como já estávamos mostrando, é o poder político instigado pelo contexto das igrejas protestantes dos Estados Unidos para criarem leis, né? E essas leis, que vão ferir a consciência dos seus habitantes, configuram a imagem da besta. Então, que recebera a ferida da espada e vivia, ou seja, alusão à ferida curada. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, ou seja, o dragão, o inimigo, está por trás de ambos os poderes, para que também a imagem da besta falasse. Nós vamos analisar que um poder político, ele fala através dos seus éditos, das suas leis, dos ditames do Congresso, ok? Então nós vamos, já que estamos falando dessa proposta de lei de adoração no falso dia de guarda, de repouso, nós vamos analisar justamente esse contexto recente de 1888, por volta desse ano, para entender como uma nação fala, como a nação americana vai falar, vai se preparar para falar através de leis. E fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Então, o contexto vai ser preparo
para o fim do tempo de graça e o início da lei que vai obrigar a todos a guardar o domingo. Então, o que ocorreu? Quais foram os atores? Quem propôs esse projeto de lei? Eh, a quem eles pediram ajuda? Quais foram os opositores? Tudo isso será analisado no estudo de hoje para nós entendermos que houve um movimento, ok? Como eu mencionei no estudo passado, houve eh, não foi exatamente uma pandemia, mas houve um problema de saúde naquele tempo. Os outros sinais que nós já estudamos e recapitulamos se repetiram por ocasião entre o ano 1860 até 1890, ok? Então, isso deu origem a um movimento de reforma nacional nos Estados Unidos. Como hoje nós estamos ouvindo, né, tornar a América novamente grande, né? É o slogan do Donald Trump. Naquele tempo havia um sentido de reforma, voltar às origens, aos fundamentos da nação cristã americana. E por isso eles quiseram trabalhar através de uma emenda à Constituição americana. Essa Constituição que serviu de base para muitas nações, assim, no futuro também vai influenciar essas mudanças para outras constituições, ok? E é uma das poucas nações que tem essa Constituição poucas emendas, ou seja, tão bem fundamentada ela está, né? Que ela precisou de poucos referêndums ou mudanças ao longo da sua história, tá? Então, por volta do ano 1864, se consolidou e ocorreu uma convenção desse movimento de reforma nacional, tá? Aqui eu tenho apenas uma ilustração para mostrar esse tipo de momento naquela época, ok? No sentido de estabelecer, e eles estabeleceram, por coincidência, 120 vice-presidentes daquela organização religiosa, ok? Eu digo por coincidência porque quem se lembra da história de Daniel na Cova dos Leões, haviam também 120 sátrapas, né, ou governadores do Império Medo-Persa, que confabularam para prender e tirar do poder a Daniel naquele tempo, né, ou seja, perseguir os santos, algo semelhante que essa convenção, por boas motivações, estava pensando não em perseguir os santos, né, mas iniciar uma escalada através de leis de levar a nação americana de volta para Deus, tá bom? Então, haviam diversos representantes daquela convenção, professores, reitores universitários, ex-governadores do estado, juízes, nem se fala de pastores, reverendos, né, sacerdotes, doutores em divindade, um público muito representativo para dar início a esse projeto de lei, tá bom? Então, os objetivos eram muito claros: tornar a sociedade americana a olhar para Deus e estabelecer os fundamentos cristãos dessa nação através de leis, tá? E como consequência disso, resultaria numa lei que estabelecesse o domingo como dia de guarda, tá? Porém, Deus foi misericordioso com essa nação, porque isso não se concretizou e o tempo de graça não acabou. Nós viemos a nascer, nós viemos a conhecer a Jesus, nós estamos hoje estudando a palavra e isso ainda não se cumpriu. Então, nós veremos lampejos e um ensaio daquele tempo passado que vai ocorrer no futuro, tá bom? Então, o que virou a página dessa intenção foi um discurso do Senado, nós comentamos sobre isso, né? Não vamos falar em profundidade sobre isso, né? O pastor Jones e Wagner, eles defenderam o assunto da liberdade religiosa diante do Congresso, e isso foi, através do Espírito Santo agindo no Congresso, suficiente para que essa tentativa de guarda de estabelecimento da lei dominical fosse interrompida ou postergada, pelo menos. E eles, aqui na tela, vocês estão vendo o pastor Jones e Wagner, tá bom? Então, no ano 1889, houve um Congresso Católico Nacional, que pretendia também, isso foi em Baltimore, Maryland,
ele pretendia unir os protestantes para que se guardasse o domingo, tá? No ano 1892, a Suprema Corte dos Estados Unidos afirmou que os Estados Unidos eram uma nação cristã e, por consequência, deveriam ter leis de nacionais seguindo a profissão de fé cristã, tá? Então, embora eles definam dessa maneira, né, esses religiosos, os Estados Unidos não são uma nação cristã, porque pela sua origem eles não se definem com nem para o catolicismo, nem para o batismo, né, para as igrejas batistas, presbiteriana ou qualquer outra. Eles são, por constituição e fundamento, uma nação laica, tá? Então, embora majoritariamente eles sejam formados por cidadãos cristãos, né, protestantes, ele legalmente não é definido como, nas suas leis, na sua Constituição, como uma nação cristã, tá? O republicanismo e o protestantismo formaram a base dessa Constituição, mas não o suficiente como para atender às leis a favor dos cristãos. Como a gente comentou, né, os dois princípios básicos, liberdade de culto, de expressão, foram base da Constituição americana. Então, usando esses argumentos de liberdade, separação da igreja e o Estado e os princípios bíblicos, né, estabelecidos por Cristo, a igreja não se une com o Estado. Isso é antibíblico, isso vai contra a liberdade de consciência. Essa lei dominical foi impedida de sair do papel, ok? Então, Deus usou esses homens e o tempo de graça se estendeu, e nós vamos analisar isso no estudo da semana que vem, por quais foram os fatores que levaram a Deus, porque foi Deus, né, que controla a história, é, permitir que não se concretizasse ali a lei dominical nos Estados Unidos, ao início da perseguição e o fim do tempo. Embora tudo estava preparado, houveram alguns fatores que nós vamos estudar na semana que vem, tá? Então vamos para essa questão que a gente comentou mais histórica, tá? É, os católicos, eles apoiaram naquele momento o que os protestantes estavam propondo, ok? Mas vamos olhar para aquele momento em que Leão XIII afirmou numa encíclica em 1885. Ele disse: todos os católicos devem fazer o quanto podem para assegurar-se de que as constituições e as leis dos estados concordem com os princípios da verdadeira igreja, se referindo a ela, né, a igreja mãe. E é mister que todos os escritores e jornalistas nunca esqueçam, nem por um só momento, esta prescrição. E assim vamos ler bastante, tá? Então, não vai ser espírito de profecia, não vai ser Bíblia, mas vamos ler bastantes referências históricas, expressões e declarações dos protagonistas desse movimento. O cardeal Jaime Gibson, da Diocese de Baltimore, ele diz o seguinte: estou muito feliz em adicionar meu nome ao de milhões de outros que estão lutando admiravelmente contra aqueles que, por trabalho desnecessário, violam o sábado cristão. Eles usaram o termo sábado cristão, mas se referindo ao domingo, né? Usando aquela argumentação de que Jesus tinha ressuscitado no domingo, consequentemente, o domingo agora era o dia correto de guarda. Jonathan Edwards, num discurso em 1873, ele disse: queremos que o Estado e a religião estejam juntos e nós o alcançaremos. Ou seja, ele está pretendendo a união do Estado e da Igreja, tá? O juramento e a moralidade cristã terão nesta nação um fundamento legal inegável. Definimos a palavra religião num sentido correto como a relação pessoal de fé e obediência a Deus. Ou seja, ele está querendo expandir essa obediência a Deus através de leis humanas estabelecidas pelo Congresso, ok? Então aqui nós apenas ilustrando essa questão desse movimento buscar a união da igreja com o Estado, o que Jesus sempre foi contra: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Na convenção de Elgin, o doutor Mandeville, ele... Acho que eu pulei um slide. Vamos voltar aqui. O reverendo Gold, ele disse: o remédio para
todas estas influências maléficas, por exemplo, álcool, imoralidade, materialismo, guerra civil, e eles tinham vivido um contexto de guerra civil recente naquela época, né? Hoje nós estamos vendo mesmos problemas de imoralidade, materialismo, enquanto ocorre uma destruição lá no sul do Brasil, no outro estado ocorre uma festa totalmente desprovida de princípios bíblicos, né? Então, o amor de muitos se esfriando, guerras no Oriente Médio, guerras na Ucrânia, com a Rússia, etc. Mesmo cenário, certo? Então, qual é a proposta? O remédio para essas influências maléficas é fazer com que o governo estabeleça a lei moral. É como se dissesse assim, né? Já que ocorreu aquilo que não deveria ter ocorrido no Rio de Janeiro, então vamos fazer o quê? Com que todos busquem a Deus através das leis que o Estado pode prover, tá? Que reconheça a autoridade de Deus como base dela e que se apodere de qualquer religião que não esteja em conformidade, ou seja, já a tonalidade aumenta no sentido de dizer, né, que seja pela pressão. E agora lemos o que Mandeville disse. Quando a igreja despertar e cumprir seu dever por um lado, e o Estado cumprir o seu dever por outro lado, não teremos mais problemas neste assunto. Quais assuntos? Como a gente citou, né? Imoralidade, álcool, drogas, etc. Então, eles entendem, numa versão distorcida da palavra de Deus, na interpretação equivocada, que a igreja tem o papel de buscar no Estado a aplicação da moralidade através de leis, tá bom? Isso não é bíblico. Perdão. Sam Small, secretário da Convenção Nacional para a Proibição do Álcool, né, da venda de álcool, vejam, né, o país da liberdade tinha um movimento para proibir a venda de álcool. Depois isso foi legalizado para uma determinada idade, etc, etc. Ele diz o seguinte: quero ver o dia quando a igreja seja o árbitro de toda a legislação, estatal, nacional e municipal, quando as grandes igrejas do país se unirem em harmonia e promulgarem seu édito, e os poderes legislativos se vejam obrigados a respeitar e estabelecer por lei. Que é interessante, né? Uma visão correta do ponto de vista da moralidade, porém incorreta do ponto de vista de resolver tudo apenas através de leis. E aqui eu faço um parênteses bem curto, né? A salvação não se obtém por meio da lei. Não é o cumprimento ou a obediência da lei que nos salva ou muda o nosso coração. Tentar resolver o problema do pecado, da imoralidade, através da lei, é como colocar gasolina numa fogueira. Porque não se combate a natureza pecaminosa, né, e as decisões humanas e a concupiscência com leis. A lei nos mostra quão distantes estamos de Deus, certo? Então, como se combate o pecado e a natureza? Com a graça infinita de Cristo. Então, ela nos permite guardar a lei com prazer e com alegria, não como um fardo. Quando a lei se torna um fardo para nós, nós precisamos mais graça, né? E mais perdão. Então, vejam essa questão, e por isso que a justificação pela fé foi centro e coração da mensagem de John Z. Waggoner em 1888, tá bom? Então, percebam a diferença, tá? Na verdadeira interpretação daquilo que Lutero tinha descoberto, né? A salvação apenas pela fé, nenhum esforço humano, não é a lei humana que resolve o problema da condição humana. Concernente aos deveres do Estado, o reverendo Foster ele disse que se faça uma provisão constitucional que reconheça Deus como o Rei das Nações e que se faça um reconhecimento constitucional que o Estado foi estabelecido por Deus como guardião da lei moral, que se faça uma provisão constitucional. Aqui a boa intenção é que Deus governe um país. Já ouviram falar algo do tipo no Brasil? Né? Deus acima de todos, e aí não me lembro a outra parte do slogan, né? Mas colocar a Deus por sobre todas as coisas é positivo, nada de errado com isso é bíblico. Mas que isso interfira com a consciência, né? E isso seja estabelecido de cima para baixo através de leis, aí está a motivação errada.
tá? Então, o reino de Cristo não é deste mundo, o reino de Cristo é eterno. Então, essas leis serão estabelecidas lá no céu, em aplicação geral para todos, e todos já transformados poderão guardar essa lei, né, de Deus. E aqui também há uma conexão, nós analisamos semana passada, né? Eles usaram argumentos mal aplicados, como dizendo, se em Israel Deus governava através dos profetas, né? Nos Estados Unidos, Deus pode governar através dos pastores, e os pastores poderão pedir para que, assim como em Israel ocorre, todos guardam o sábado por lei. Nos Estados Unidos, todos possam guardar o domingo por lei, orientados pelos que recebem a mensagem de Deus, os pastores. Ok? Então, há esse vínculo com Israel, e por isso os Estados Unidos, não só pela economia, pelo ponto de vista bélico-militar, apoiam a Israel no contexto atual que nós estamos vendo. E sim por uma origem de todo o movimento cristão, né? Em Jerusalém, em Israel, com Jesus sendo Messias, etc. Tá? Então, a verdade se mistura com o engano de maneira tal que a interpretação leva para caminhos que não são bíblicos, né? Vejam o que diz aqui. Na Convenção Nacional de Cleveland, adotou-se a seguinte resolução. Resolvido. Reafirmaremos que esta emenda religiosa, uma vez de infringir a liberdade individual de consciência ou tender à união da Igreja com o Estado, em um grau menor, fornecerá a maior segurança contra tal possibilidade e será a salvaguarda mais forte das liberdades civis e religiosas de todos os cidadãos. Olha a conclusão equivocada novamente, né? Eles estão dizendo, se estabelecermos leis, na verdade isso vai ser uma garantia de que a liberdade de consciência vai estar assegurada, ok? Na verdade é sempre, né? É uma isca, perdão, é um anzol, né? Onde está uma isca e quem morde um anzol, aos pouquinhos vai recebendo, vai se aproximando mais e mais do pescador, né? Daquele que está de fato planejando todo esse engano. O Dr. McAllister, num discurso em Ohio, em 1887, que a lei se aplique igualmente a todos, sejam judeus, sejam observadores do sétimo dia ou de alguma outra denominação. Eles sabem que existem judeus e adventistas, que se aplique a lei mesmo àqueles que não acreditam no sábado cristão, domingo. Que todos saibam que não se permitirá a violação pública do primeiro dia da semana, o sábado cristão, o dia de repouso para a nação. É possível que alguns creiam que qualquer outro dia da semana seja santo e observá-lo, né? Mas que nada profane o dia de repouso de toda a nação, seja oficial, do governo, cidadão privado, alto ou baixo, rico ou pobre. Estão percebendo? Então, eles já sabem que existem grupos minoritários e eles estão dispostos a obrigar esses grupos minoritários a guardar o domingo. Então, se planeja um dia de repouso para toda a nação, ok? Como? Vejam as expressões, novamente. Mandeville. Os mercadores de Tiro insistiram em vender seus bens próximos do templo em dia de sábado. E Neemias obrigou os oficiais da lei que cumprissem seu dever e eles o impediram. Assim mesmo, nós podemos, a igreja, né, obrigar que os oficiais da lei cumpram o seu dever. Então, estão pegando a Neemias como exemplo para dizer, se Neemias aplicou a lei, né, para não trocarem mercadorias e fazerem comércio com os mercadores de Tiro no sábado, então nós podemos fazer o mesmo com o domingo, para que o comércio e tudo feche no domingo. Em janeiro de 1887, o Dr. Brinks, ele disse, né, vós, e aí está se referindo aos governantes civis, delegam à igreja o dever de ensinar a moral e permitem que as pessoas façam o que bem lhe pareça no domingo, impedindo assim que tenhamos acesso a eles, ou seja, lançando a culpa, a responsabilidade para esse grupo de governantes. Quais são as razões que eles definiram para ter uma lei dominical? Os líderes sempre ouviram ao povo e eles pressionaram os representantes, deputados, senadores, tá? Então,
a pergunta-chave era, né, desde quando deve o Estado obrigar as pessoas a legislar, perdão, a assistirem à igreja para que os pastores tenham acesso a eles? É, há um desejo de levar todo mundo para ou a missa ou ao culto, né, escola dominical, seja como for, para que eles sejam transformados por Cristo e pelo Evangelho, né? Mas desde quando isso fazia sentido, do ponto de vista da Constituição Americana de Liberdade? Então vejam a motivação. Isso aqui é interessante. Devido aos crimes, escândalos, fofocas, notícias e política, esse doutor Brinks, ele sugeriu, que bagunça, né? Que prato colocar diante do homem antes e depois do café da manhã, a fim de prepará-lo para ouvir a palavra de Deus. Como os cultos eram aos domingos, né? Geralmente nos Estados Unidos, nas igrejas, então ele está se referindo ao seguinte: quando as pessoas têm acesso aos jornais dominicais, eles têm acesso a todas essas notícias que deixam o pensamento dos cristãos fora daquilo que é espiritual. Então ele começa a dizer o quê? A sugerir para evitar de publicar jornais aos domingos, para que as pessoas sejam livres de todos esses pensamentos de uma sociedade em decadência. Perceberam? Então há uma tendência, um início de controle da mídia. Não está ocorrendo algo similar nos nossos dias? Primeiros passos para controlar a mídia e o que é verdade, o que é mentira, enfim, controlar indiretamente os formadores de opinião. Alguns ministros insistiam que se suspendessem a publicação dos jornais aos domingos. Ali eles estão dizendo: a classe trabalhadora tende a levantar-se tarde no domingo de manhã, ler os jornais de domingo e deixar passar o tempo de adoração despercebido. Ele disse: o trem dominical é outro grande mal. Olha a questão cultural, né? Passava o trem no domingo, e isso fazia com que as pessoas pudessem fazer um passeio, se deslocar de um lado para o outro. Só para não ter que ler muito, não cansar vocês, né? Estou resumindo a tentativa deles de cortarem um trem que passava por algumas cidades, só porque passava no domingo de manhã, e assim impedia que as pessoas fossem para os cultos. O reverendo Golds, ele disse: já faz um bom tempo que esta ferrovia, né, que conectava Chicago e Rock Island, tem operado excursões de Memoirs a Colfo Springs, aos sábados cristãos, né, que eram domingos. E os ministros queixam-se que seus membros se unem a estas excursões. Ou seja, eles perdiam o Ibope devido ao que as pessoas queriam fazer, passear com a família. Então, eles estavam dispostos até a mexer com a frequência e os horários desses trens, ok? Outro, Joseph Koch, ele disse: a experiência de muitos séculos tem mostrado que domingo não se pode preservar como dia de repouso, a menos que se preserve como dia de adoração. A menos que a observância do domingo se baseie em razões religiosas, nunca poderá manter sua elevada posição se nos basearmos unicamente sobre considerações econômicas, fisiológicas e políticas. Ou seja, ele quer inserir uma motivação maior que seria adorar a Deus, né? É, outra referência de um discurso resolvido, que conheçamos que o domingo é uma instituição divina. E aí ele disse no final: necessitamos mantê-lo para a preservação e a integridade do nosso sistema nacional. E, por consequência, deve ser considerado sagrado por todos os cidadãos americanos que são patriotas. Ou seja, se são cristãos, o que os diferencia dos demais grupos e o que une todos eles é a guarda do domingo, tá? Ou seja, para manter uma identidade nacional, uma integridade e preservação desse sistema nacional político, né? A resolução da Convenção Elgin, ele continuou falando sobre as viagens, né? Que consideremos com vergonha e dor a não observância do domingo por parte de muitos cristãos que se acostumaram a comprar jornais no domingo, se envolvem e apoiam viagens de negócios aos domingos e, em muitos casos, têm dado prazer à indulgência. Ou seja, eles vão falando isso para os seus seguidores também, né?
a União das Mulheres Cristãs em Favor da Temperança, e aí esse é um segundo grupo que se formou em apoio a esse movimento, ok? A União das Mulheres Cristãs em Favor da Temperança. Elas queriam que Jesus, né, fosse rei deste mundo, de maneira que o reino de Cristo tem de entrar na esfera da lei pelo portal da política. É uma citação de Jones, né, até Jones, no livro dele, Governo Civil e Religião. Então, essa é a base e o fundamento, né? Eles queriam que Jesus mandasse no Congresso, nas igrejas, na presidência, no executivo, no judiciário e assim por diante. Aqui apenas uma ilustração, tá? Desse encontro Woman Conference Temperance Union, algo assim, tá? No século passado. Aqui é mais uma, né? Uma ilustração das siglas, né? Em inglês. Nós temos ali senhoras de bem, de moral, de respeito, porém levadas por boas intenções a apoiarem esse tipo de estabelecimento de leis, né? Então, olha a proposição delas, né? Que todos os homens entendam que esta é uma nação cristã e porque cremos que sem o cristianismo pereceremos. É dever manter nosso caráter cristão por todos os meios apropriados. Todos os meios significa o quê? Não excluir sequer o poder civil, né? As leis. Gravemos este caráter em nossa Constituição. Imponhamos a todos aqueles que vêm entre nós as leis morais do cristianismo. Estão percebendo? Este movimento ainda não ganhou força total nos Estados Unidos e no Brasil, mas já está latente e visível nos últimos anos que nós estamos acompanhando os sinais da volta de Jesus, principalmente com governos republicanos e governos do perfil Bolsonaro, né? Uma outra citação, na Convenção de Elgin, né, esse movimento da Reforma Nacional disse: resolvido que apoiemos e votemos por aqueles candidatos e líderes políticos que prometam votar a favor de estabelecer e fazer cumprir os estatutos que favoreçam o sábado civil, que naquele tempo era conhecido como domingo, né? Então, é um pedido dos religiosos para abraçar os congressistas a estabelecerem essas leis. Não é ao contrário, não são as autoridades civis que buscam o apoio das igrejas, é ao contrário, são as igrejas filhas que estão buscando reatar os laços com a igreja mãe através das leis humanas, tá? É, nós estamos vivendo, tanto nos Estados Unidos e no Brasil, um governo que não tem esse perfil, concordam? Ele tem um perfil mais progressista, socialista, comunista, etc. Porém, esses dois governos já dão sinais claros e dão mais motivos para que o do perfil oposto retorne ao poder e assim que possível eles continuem avançando com essa agenda, tá bom? Sempre a gente está falando disso, né, da dialética entre a esquerda e a direita, supostos inimigos, quando um provoca a ação do outro e quando o outro retorna, o avanço é maior, tá? Então, o que nós estamos descrevendo aqui é que as igrejas vão mudar e querer mudar a Constituição através de leis. E eu me lembrei aqui, né? Ellen White, ela tem um conselho, eu acabei não colocando aqui, onde ela diz, quando a liberdade religiosa estava em questão, ela diz de que os adventistas não deveriam votar nos candidatos que justamente estariam promovendo essas leis no Congresso Nacional. Ok? Então, percebam, esse é um conselho que se aplica aos nossos dias, né? Qual perfil, qual lado entre esquerda e direita tende a criar leis que futuramente se tornarão leis dominicais? Creio que todos vocês sabem. Então, embora exista uma simpatia, uma
conexão com o protestantismo, com a moralidade, com a religião, o conselho já está sendo dado. Não apoiem os candidatos que futuramente vão preparar a forca para os israelitas, né, que são espirituais do nosso tempo, ok? Por quê? Porque é dali que vai surgir o movimento que é representado por Amã, né, na história de Esther, Assuero e Mordecai, tá bom? Isso não significa que o conselho esteja dizendo agora, já que você não deve apoiar esse movimento, agora o conselho não está dizendo apoie o movimento oposto, não é isso. O conselho é para ambos os lados, né? Tá bom? É, o honorável John Cole, ele diz, se o Congresso não encontra em nossa Constituição a base para legislar a observância do domingo, então escolhamos um Congresso que o encontre, certo? Então, os governos são transitórios e daqui a pouco voltará, independente de quem for o candidato, se vai ser um falso Messias, um verdadeiro Messias, se ele vai ter esse nome ou não. Quem for voltar, vai voltar com mais força devido às coisas que estão ocorrendo, a exemplo, né, da imoralidade vista no Rio de Janeiro, por exemplo, certo? Não é uma excelente provocação para que se retorne com um governo querendo impor a moral, né? É, palavras de John Alexander. Comecemos sem demora a circulação de petições, o chamado, né, abaixo-assinado, né? E vamos dar a oportunidade a pessoas de todo o país para preparar um rol de petições que é tão grande que precisamos da produção de carrinhos de mão para levá-los aos representantes da nação. Olha, de tantas folhas, tantos papéis assinados, eles levariam em carrinhos para o Congresso. E aí eles gostariam o quê? Isso é uma maneira de pressionar os legisladores que se encontram no Congresso, no Capitólio, desde aquela época já ocorria tudo isso, né, nesses lugares. Por meio de cartas enviadas, podemos obrigar os nossos legisladores para que adotem a medida. Qual é a medida? A lei dominical. Passando um pouco mais rápido aqui. O outro reverendo disse: as mudanças viriam gradualmente e apenas seriam implementadas depois que o Congresso, as legislaturas estatais, a Corte Suprema, as cortes dos diversos estados, os advogados e os cidadãos tenham examinado cuidadosamente e plenamente o marco inteiro da legislação bíblica. Olha o termo agora criado, né? Esperamos que um derramamento do Espírito Santo consiga implementar a lei dominical prontamente. Não sei se vocês souberam, né, mas vamos falar isso mais em estudos futuros. E várias igrejas estiveram por vigílias que duraram semanas e semanas nos Estados Unidos no ano passado, querendo, buscando, clamando pelo Espírito Santo para que o Espírito Santo toque o coração dos cidadãos americanos para se voltarem a Deus. Isso é positivo, como nós estamos vindo e estamos repetindo. Isso sempre foi bem motivado. O problema é o desvio, né? Pequeno desvio do ângulo na interpretação. Um jornal ele disse, né? É, quando se insta milhares de homens que votem a favor de tal emenda, mesmo que eles não acreditem que a emenda seja necessária ou correta, receariam votar contra Deus. Ou seja, se você se opor a isso, você será o quê? Contra Deus. E aí eles têm o apoio de todas as grandes denominações religiosas americanas. E então se unem, né, os protestantes. Aqui é citado que diversas divisões militantes do exército de Emanuel, os metodistas, os presbiterianos, são a infantaria lutando. Os presbiterianos escoceses, nesse tempo chamados de Conevanters, né? Manejam os canhões das alturas, uma figura alegórica de que existe um exército de salvação, né? Querendo se unir para poder levar a nação americana a buscar a Deus novamente. De maneira que os pastores eles serão os representantes desse movimento. Aqui diz o seguinte: o reverendo Milligan, as igrejas e os púlpitos têm muito que ver com modelar e formar opiniões sobre assuntos da moral.
e também com a interpretação das escrituras, tanto em temas morais como civis. Então ele está dizendo, olha, nos púlpitos nossos pastores poderão nos ensinar a moralidade e ela deverá ser expandida até a sociedade. Então, por isso, né, louvado seja Deus por isso, né, oficialmente a Igreja Adventista do Sétimo Dia tem uma resolução que define que a igreja não apoia nenhum movimento político, não simpatiza com nenhum, e nós não deveríamos, da mesma maneira, nos envolvermos, simpatizar, fazer propaganda, campanha a favor de nenhum partido político, porque mais tarde ou mais cedo, ou de um lado ou do outro, vai convergir para a união da sociedade em favor dessa busca a Deus no falso dia de adoração, ok? Então, eu tomara que não esteja certo, mas haverá uma intenção, inclusive dos nossos púlpitos, de tentar levar alguns políticos bem intencionados que vão favorecer inclusive os nossos interesses, que pode ser por liberdade religiosa, mas nós, como líderes desta igreja, nós não podemos permitir que políticos utilizem os nossos púlpitos para, inclusive, falar de liberdade religiosa, porque liberdade religiosa, para nós, é algo sagrado e bíblico, porém não deve ser usado como isca para que nós mordamos o anzol e depois eles venham puxando cada vez mais até nós estarmos completamente engolidos por esse movimento. Ok? Então, o púlpito é sagrado e para a palavra de Deus, para os líderes religiosos. Não permitamos nunca que um político use os púlpitos, porque esse movimento vai levar a muitos ao engano, né? E ali, bem provável que vai ocorrer uma divisão, né, interna, dentre os bem intencionados e aqueles que serão até definidos como extremistas, tá? Então, qual é a ideia? Que os pastores sejam os líderes morais da nação, assim como os profetas no passado foram para Israel. E aí existe uma mudança na cláusula, né? Legal. A união da igreja com o Estado significa que a nação favorece uma igreja e apoia tal igreja. Isso é o que Deus sempre detestou, porque na sequência, depois disso, surge o quê? Surge a perseguição. É, falando sobre isso, ele disse: o Congresso não fará nenhuma lei a respeito do estabelecimento da religião ou proibirá a livre prática da mesma. Isso é a base constitucional dos Estados Unidos, tá? Então, a Constituição estaria em harmonia com a emenda se substituirmos a palavra religião. Olha o jogo de palavras. Pela palavra igreja. Então, a emenda ficaria assim: o Congresso não fará nenhuma lei a respeito do estabelecimento de uma igreja. A reforma nacional crê que esta deve ser a regra em um Estado devidamente constituído. Ok? Então, o jogo de palavras leva a crer, não estamos mudando a liberdade religiosa, não estamos impondo uma igreja, estamos impondo a religião, de maneira que, através das religiões, todos possam praticar o dia de domingo como dia de adoração. Sempre que os católicos estejam dispostos a cooperar para resistir ao progresso do ateísmo político, né? Entre aspas, humanismo secular, nós alegremente nos uniremos as nossas mãos. Ok? Avançamos. Palavras do reverendo Sylvester Scoville. Este interesse comum em favor da lei dominical, né, deve fortalecer nossa determinação de trabalhar em nossa disposição. Inicialmente, recusem nosso oferecimento. Quem? Os que forem contrários, né? Para depois unir as mãos com o de outras igrejas, ou seja, eliminar as arestas e usar os pontos em comum para se unirem. Palavras do senador Blair, e ele foi um dos que interrompeu os argumentos do pastor Wagner no Congresso. Ele disse, e é o que levou, de fato, tá? Esse é um dado histórico. O que levou esse projeto de lei para o Congresso foi ele, o senador Blair.
creio que poderia preparar um livro de texto para usar nas escolas públicas, com instruções para que os alunos sobre princípios da virtude, da moralidade da religião cristã. A preservação do livro seria um esforço conjunto de todos os ramos da igreja cristã, tanto protestante quanto católico, como com a ajuda daqueles que não estão ativamente associados a ambos. Ou seja, a proposta é mudar, através da educação, a mentalidade das futuras gerações para que elas estejam preparadas para essa união entre igreja e Estado, né? Na publicação mensal da União das Mulheres em Favor da Temperança, ele diz assim: uma verdadeira teocracia está por vir, que colocará Cristo sobre o trono no que diz respeito à lei e aos legisladores. Portanto, estou orando com fervor, como cristão patriota, que se permita que as mulheres votem e regozijem-me que a União das Mulheres em Favor da Temperança hajam defendido por tanto tempo a favor esta causa. O professor Blanchard, né? Ele diz: somos os representantes de Deus, se referindo a ele como autoridade espiritual, né? Vejam isso daqui: o governo de Israel era uma teocracia. Os profetas revelavam ao governante a vontade de Deus. O governante logo obrigava aos oficiais a impedir que os ímpios vendessem sua mercadoria no dia de sábado. Este governo, está se referindo ao americano, né? Tem que se tornar uma teocracia. Os ministros são os sucessores dos profetas, se referindo a quem? Aos pastores. E devem obrigar os oficiais da lei que proíbam a venda de mercadoria e todo tipo de trabalho aos domingos. Vejam como que é a jornada, né? Isso é muito, muito interessante como que essa caminhada vai se dando. Os ministros são os sucessores dos profetas. Todo governo que tem leis equitativas é um governo de Deus, uma república que é governada por Deus. Olha as declarações que expressam a união da igreja e o Estado, né? Num outro discurso, a união das mulheres em favor da temperança a nível local, estadual, nacional e mundial tem um só pensamento vital e orgânico, um único propósito absorvente, um único entusiasmo imortal que é Cristo é o rei deste mundo. Quem será esse Cristo que eles aguardam? Segundo o Apocalipse, segundo o livro Eventos Finais, né? Será o último e o maior de todos os enganos, a personificação do inimigo nesta terra e sendo ele aclamado como o líder religioso e político dessa nova ordem, né? Em verdade que seja ele rei deste mundo, na esfera da causa e efeito, rei dos seus tribunais, rei dos seus acampamentos, rei do seu comércio, rei das universidades e claustros, rei de seus costumes e suas constituições. O reino de Cristo deve entrar na esfera da lei pela porta da política. E o que que eles vão fazer com aqueles que discordam? Eles dizem: devemos acrescentar com toda a justiça que os opositores da Bíblia não gostarem do nosso governo e das suas características cristãs, que eles se mudem para outra terra, um lugar desolado e selvagem, e que, em nome do diabo e em seu favor, domem a terra e estabeleçam o seu próprio governo sobre a fundação de leis infiéis e ateístas. Ou seja, aqui ateístas já são ultrajados, né, a sua consciência, e os opositores, ou neste caso, judeus, adventistas e os demais. Vejam a tonalidade, né, do discurso já vai mudando de forma, se preparando o quê? Para uma perseguição. O reverendo John Calvin disse: quando se adotar a emenda, como afetará os direitos civis e políticos dos infiéis? Alguém perguntou, né? Isto depende inteiramente deles mesmos. O pior que poderiam passar é que eles ficariam privados dos seus direitos civis. Ou seja, a pergunta: o que vai acontecer com as pessoas que se opõem? Eles vão perder seus direitos civis. Quais são esses direitos? De consciência, comprar, vender, entre outros. Nosso remédio para as influências maléficas é que o governo estabeleça uma lei mundial, ou moral.
né? Que todos os homens reconheçam que esta é uma nação cristã e crendo que sem o cristianismo pereceremos, vamos impor a todos que vêm entre nós as leis da moralidade cristã. É, Coleman, ele disse que efeito teria a adoção da emenda cristã e as mudanças propostas à Constituição sobre aqueles que negam que Deus é soberano e que Cristo é o rei, que a Bíblia é a lei? Ou seja, qual vai ser as penalidades, né, contra aqueles que forem contra? A resposta de Coleman, vejam, isso aqui é muito forte. Isto traz à tona a questão da consciência. Eles são cientes disso, certo? As classes a que se oporiam às mudanças na Constituição são, como já tenho expressado, os true seeker, ou seja, os buscadores, né, de verdades, das verdades. Em inglês, né? Os judeus, os infiéis, os ateus e outros. Nós estamos incluídos aqui, né? Nesse grupo dos outros. Estes estão perfeitamente satisfeitos com a Constituição atual. Como eles reagiriam se a autoridade do Senhor Jesus Cristo fosse reconhecida na Constituição? Para ser franco, creio que a existência de uma Constituição cristã privaria de seus direitos civis todo aquele que é infiel, lógico e consistente. É um infiel, perdão, lógico e consistente. Ou seja, declaradamente perderíamos os nossos direitos civis, ok? Vamos passando isso daqui. Existe uma lei no estado de Arkansas, né, que obriga o povo a guardar o domingo. E naquele estado já ocorreu uma lei dominical, já foi revertida, mas muitas pessoas perderam suas casas, seus bens, suas propriedades, tá? É melhor que uns poucos sofram do que toda a nação perca seu sábado, se referindo ao domingo. Quem usou esse argumento? Vocês se lembram? Anás, Caifás, né? Quando eles se referiram a Jesus. É melhor que um morra do que percamos a nação inteira, né? Para os romanos. Isso é a melhor ponte para promover o quê? A perseguição. E aí, já que a gente está aumentando a tonalidade dos discursos, vejam o que está escrito aqui, né? Em 556, o Papa Pelágio, ele disse, né? Somente perseguimos aquele que nos força a fazer o mal, mas restringir os homens de fazer o mal ou punir aqueles que fizeram o mal não é perseguição, nem crueldade, mas amor para com a humanidade. Então, se futuramente a humanidade estiver enganada e perseguir, tentando aplicar as leis ou dando uma de fiscais, né, de quem não está indo a favor da sociedade, eles farão isso por quê? Por amor a Cristo, por amor às leis, por amor à verdade. Vejam como há uma inversão de valores no sentido de eles acharem que estarão certos, quando na verdade estarão diametralmente opostos ao que a Bíblia diz, né? John Colton, ele diz, a perseguição em si não é correta. É iníquo que a falsidade persiga a verdade, mas é o dever sagrado da verdade perseguir a falsidade. Então, quem estará com a falsidade? Os que forem contra a buscar a Deus, a união das igrejas, a paz e harmonia entre as nações, as guerras, etc. E aqui nós, pela questão do tempo, nós avançamos mais, tá? Só pulando alguns slides. E nós terminamos com Ellen White dizendo, né? Mais cedo ou mais tarde serão aprovadas as leis dominicais. O que ocorreu nos Estados Unidos está ocorrendo de maneira similar hoje, né? Naquele tempo, hoje estamos vendo um cenário muito propício para isso, e em escala menor, o que vai ocorrer nos Estados Unidos vai ocorrer no Brasil, ok? É, o reverendo McGrayer, ele diz assim, todo pecado secreto ou público contra Deus é também um pecado contra a nação. É também alta traição contra o Estado. Uma vez unidos o Estado e a Igreja, qualquer rebeldia contra as leis humanas será considerado pecado. E depois as penalidades aumentarão em função das calamidades, né? Aumentando. Assim como nós estudamos na semana passada, né? Quando a nação americana
estabeleceres as leis, será o quê? A apostasia nacional, a ruína nacional acontecerá. E essa ruína nacional, através das catástrofes, levará à mudança da palavra, né, perseguição por decreto de morte. Será muito natural. E aí eu gostaria de terminar com um verso bíblico, né, com uma promessa de Cristo para cada um de nós, futuramente. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Que nós possamos viver esse momento, tomara que seja na nossa geração, né? O coração humano treme, fica temeroso. O coração enganoso pode até falar assim: eu sou corajoso, eu aguento, nem nada vai me abalar, ou falar como Pedro, né? Que me levem a qualquer lugar, eu nunca te negarei. Mas só dependendo pela graça do Espírito Santo, né? Pela graça de Cristo através do dom do Espírito Santo, nós podemos de fato é, responder com a fidelidade que Deus merece, né? Naqueles momentos de tribulação. É, se você gostaria de viver, né, ser bem-aventurado como Paulo e Silas cantando na prisão, né, aceite nesse momento esse convite de preparação e coloque a Deus, a Cristo em primeiro lugar, para que Ele nos prepare, para que Ele retire de nós tudo aquilo que nos leva a fazer promessas baseadas na nossa capacidade e para que nós possamos apenas depender do poder dele, né? Vamos orar. Nosso querido Deus, nosso bom Pai, Senhor, muito obrigado mais uma vez pela tua palavra, que nos mostra, através dos sinais de Mateus 24, o que vai acontecer. Novamente nos vemos, Senhor, que a história vai se repetir num contexto local, na história dos Estados Unidos, que estejamos atentos, mas que nossa preocupação maior seja o nosso preparo, nosso relacionamento com Cristo. Por isso nós estamos estudando, para que tenhamos prudência, saibamos explicar, compartilhar isso com os outros, os de casa e os de fora, ao verem a preocupação diante dos eventos que estão ocorrendo ao nosso redor. Abençoe a tua igreja, o teu povo, em toda a face da terra. São bênçãos que nós pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.